Eu vou entrar com um pedido de licença para o plantio de 100 pés de cannabis e aí eu fui ver sobre a votação que está tendo no Senado sobre a legislação em relação a cannabis, se deve ou não ser liberado o porte e plantio dessa planta. E aí eu consegui entender um pouco a visão de alguns juízes, como que eles pensam sobre a cannabis. E durante a votação do STF, existiram diversas falas erradas. E eu acho que é bom esclarecer isso, porque se eu pegar um juiz que não tem a competência para julgar um caso que nem o meu, o que vale, cara? Ele vai ser injusto durante o caso. Então não vale nada. Então eu percebi que eu fiz uns vídeos atrás preparando o meu advogado, ali com a tese bem escrita ali com toda a argumentação para eu poder tirar minha licença para 100 pés. E agora eu percebi que eu vou ter que preparar também o juiz. Depois que eu assisti essas três últimas votações que teve em relação ao porte e plantio de cannabis. Então vou começar esclarecendo algumas coisas aqui. Durante esse julgamento com relação ao porte e plantio de cannabis, eles disseram que cannabis é uma droga, né? Então eles estão praticamente induzindo as pessoas a acreditarem que cannabis é igual a utilização de cocaína, de crack, de alguns remédios legalizados que têm efeito de compulsão pelo consumo, quando na realidade não é isso. A cannabis não é uma droga, ela é um tipo de planta enteógena ou planta metafísica, que é a mesma coisa. Então ela é um tipo de planta metafísica e uma planta metafísica com efeito leve, tá? E o que acontece com relação ao padrão de efeito das plantas enteógenas? As plantas enteógenas, por que não podem ser chamadas de drogas? Porque elas servem para cura da drogadição. O melhor remédio que tem para cura da drogadição na heroína é a iboga, que é uma planta enteógena. O melhor remédio que existe para cura do crack é a ayahuasca, que também é uma planta enteógena. As pessoas utilizam cannabis no final da sessão de crack para poder segurar a compulsão e não continuar utilizando o crack. E tem até um termo, vamos dizer, na favela, que eles falam em abaixar a poeira. O que é abaixar a poeira? É utilizar um cigarro de cannabis depois de uma sessão de cocaína, né, do uso do pó, para poder segurar a compulsão, para poder essas pessoas segurarem a compulsão e não continuarem utilizando essa droga, né, que é o pó. Então o STF estava induzindo as pessoas a acharem que cannabis é uma droga, que ela é que nem uma droga viciante. Não, ela não é. Ela é uma planta enteógena de nível leve. E assim como todas as plantas enteógenas, todas elas têm algum efeito medicamentoso para alguma coisa. Tá? Então a cannabis é uma planta medicinal? Sim. Só que acima do medicinal, ela é uma planta enteógena. Tá? Existem diversas plantas medicinais no mundo, mas plantas enteógenas existem mais ou menos 150 tipos. Então, são poucas plantas enteógenas que existem. Nossa coisa agora de querer transferir e dizer a cannabis é medicinal, não, ela é uma planta enteógena. Tá? E como todas as plantas enteógenas, ela também é uma planta medicinal. A categoria de medicinal dentro das plantas enteógenas, ela está abaixo da enteogenia. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Então aqui o STF induziu as pessoas a acharem que era uma droga, estava errado aqui. Outra coisa que foi falado no STF é que utilizar a cannabis é errado. Como assim é errado? Existem pessoas enteógenas no mundo todo desde que o homem é homem. E
nas diferentes culturas e sociedades do mundo, praticamente todas as culturas, certo que é mais de 90%, porque existe análise sobre isso, tá? Existe trabalho acadêmico sobre isso, mais de 90% das sociedades, provavelmente todas, utilizavam plantas enteógenas. Então faz parte das sociedades. E aí quando o STF diz que é errado utilizar cannabis, ele está induzindo as pessoas a acharem que isso é um erro, né? Que não é normal. Quando na verdade pessoas enteógenas sempre existem. Pessoas enteógenas são pessoas que vão buscar utilizar alguma planta enteógena um dia. É isso que são pessoas enteógenas. Então essas pessoas sempre existiram e sempre vão existir em todas as sociedades, tá? Faz parte. Então meio que o STF ele anulou a antropologia e a história, né, e a sociologia quando ele diz que utilizar cannabis é errado. É errado para quem? Tem que definir para quem que é errado. Tá? Para as pessoas enteógenas não é errado. A pessoa enteógena, se ela não utilizar a planta enteógena, provavelmente ela vai acabar substituindo isso por alguma droga de forma errônea. E então dizer que é errado utilizar cannabis é um problema, tá? Um problema, você pode gerar problemas de levar as pessoas a outras buscas que não são saudáveis. Então outra coisa que está errado aqui, segunda coisa que está errado. E aí agora é legal a gente entender qual que é essa influência para essa proibição. Qual que foi as duas maiores influências que eu diria aqui para a proibição da cannabis? Uma delas foi a questão da ONU, que a ONU fez um pacto de combate às drogas, né, que eu chamo de política para o consumo de drogas transvestida de política antidrogas, né, porque era uma placa de proibido, com uma folha de cannabis dentro e pequenas drogas sintéticas desenhadas ao lado, como tirinhos de cocaína, pílulas de anfetamina, cachimbinho de crack, seringuinha de heroína, tudo pequenininho. E uma folha de cannabis gigantesca, grande. Garrafa de bebida também. E o que queria dizer esse desenho de proibido? Queria dizer, a cannabis é o pior mal com relação às outras drogas. E com relação às drogas sintéticas. Só que antigamente ninguém utilizava drogas, não existiam drogas. Aí as pessoas só utilizavam plantas enteógenas. Aí o Estado, através dessa placa que a ONU trouxe, acabou servindo de publicidade para as pessoas acharem que cannabis era igual às outras drogas e que as outras drogas eram coisas mais leves. Então, terceiro problema aí, quando o STF diz que a culpabilidade do tráfico de drogas é do consumidor de cannabis, é uma mentira. Porque a culpa é do Estado, é do STF, é dessa galera de Brasília, no caso aqui do Brasil. No caso do exterior, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, da papoula sonífero. Quando bloquearam a papoula sonífero, o que passou? O que atravessou as fronteiras? Foi a heroína, sua forma sintética e viciante. E a papoula sonífero é uma planta enteógena, então proibiu-se uma planta enteógena, o que as pessoas acabam utilizando são a sua forma sintética, que são as drogas. Outra coisa, a folha de coca, que é a coca-mama, a planta da coca-mama aqui na América do Sul. Quando proibiram a coca-mama, o que passou as fronteiras foram as suas formas sintéticas, como a cocaína e o crack. Então, proibir planta enteógena é uma forma de induzir as pessoas ao uso das drogas. Pessoas que seriam pessoas enteógenas, que utilizariam plantas enteógenas, acabam sendo as pessoas que vão acabar virando drogadictos. E muito induzido por essa placa que eu acabei de falar, tá? Por essa publicidade que a ONU acabou espalhando para o mundo, que é essa placa de proibição com uma folha de cannabis dentro e diversas drogas sintéticas desenhadas ao lado. Então, quando o STF joga a culpa do tráfico para o consumidor de cannabis, é uma mentira, tá? A culpa é quem cria o tráfico. Quem cria o tráfico é o Estado, através da proibição de plantas enteógenas de nível leve, como a papoula sonífero, a coca-mama e a cannabis, principalmente a cannabis. Então, terceiro erro aqui, tá? Terceiro erro aqui do STF essa indução, né, para o consumo,
induzir as pessoas a acharem que a culpa é do consumidor de cannabis, né, do tráfico para a existência do tráfico de drogas. Então aqui esse é o terceiro problema. E aí qual que foi a outra grande influência, antes de existir essa influência da ONU, qual que foi a outra grande influência na história da humanidade que leva as pessoas a acharem que consumir cannabis é algo errado? Que teve uma influência forte sobre a proibição. É principalmente a política católica, né? E aí a política católica, o que eles sacaram o catolicismo para se expandir como política? Eles sacaram que nas diferentes culturas, as principais pessoas dessas culturas e que mantinham essa cultura de pé e traziam conhecimento para essa cultura eram os xamãs. E o principal motor de diversas culturas era o ritual com plantas enteógenas. O xamã era a pessoa que consumia a planta enteógena e destruindo o xamã ou destruindo o ritual dessa cultura, que era o motor, né? Motor de conhecimento da cultura vinha do ritual com as plantas enteógenas. Então, destruindo ou o xamã ou o ritual, eles destruiriam uma cultura inteira. E aí eles substituíam esse ritual pelo culto ao báculo, né? Que é o consumo do vinho e do álcool como se fosse algo normal. E aí foi assim que a política católica se expandiu pelo mundo todo e se tornou algo normal. Foi essa política anti-planta enteógena. Eles associavam as plantas enteógenas aos bruxos, né? Diziam que eram os bruxos maus. E como essas plantas têm uma relação muito forte com a parte medicinal, muita doença se proliferou destruindo. E os bruxos, que eles chamavam de bruxos, eram médicos. Muitos deles eram médicos, conhecedores de plantas, que não podiam mais ter plantas em casa, né? Para não ter pulga, não ter uma série de insetos que transmitem doença para o homem, né? Tinham essas plantas em casa. Aí as pessoas tinham que tirar essas plantas de casa para não morrerem. E ao tirarem essas diversas plantas que eles tinham das casas, se proliferou diversas doenças. Então a política católica, além de ser uma publicidade para o consumo dessa droga maléfica que é a cachaça de uva, eles também proliferaram diversas doenças pelo mundo, né? E aí eu acho muito interessante o STF entender uma coisa e fazer uma comparação entre a escravidão dos negros, o que os nazis fizeram com os povos ciganos, judeus e outros, né, os nazis, e o que os políticos católicos fizeram com as pessoas enteógenas. Quem matou mais desses três? Quem tinha as técnicas de sofrimento maior entre esses três? Quem destruiu mais nações entre esses três? Quem ficou mais tempo na história perseguindo entre esses três? Então o que o STF está levantando uma bandeira de proibição da cannabis, que é uma coisa pior do que a dos nazis, pior do que a escravidão dos negros. Então eu acho que isso é justo. O que essa lei de proibição da cannabis tem ligação com a justiça? É interessante essa bandeira normalizar esse tipo de coisa, assim, porque passou muito tempo na história. É óbvio que na lei tem que ter o respeito pelas pessoas enteógenas, né? Pessoas que fazem rituais com plantas enteógenas, que são a verdadeira religião, vem daí, né? O ritual com plantas enteógenas. Se analisarem a história, vocês vão ver que o início das diferentes religiões pelo mundo estão totalmente conectadas às plantas enteógenas. Então, a lei, ela, por mim, eu, Arnaldo Galante aqui falando, tá? Fazendo uma análise, né, do tempo que eu estudei essas plantas, por mim diferenciaria a planta enteógenas de nível leve das de nível forte e as de nível médio e forte, quer dizer, e essas plantas de nível médio e forte, elas podem ser utilizadas em rituais com mais de 13 pessoas, e plantas como a cannabis, né, que é de nível mais leve, a gente tem uma liberdade maior de consumo, no sentido de locais que podem consumir, liberdade econômica para vender, para plantar e essas coisas, né? É o mínimo que a lei deve ter, é isso, né? Para ser justa, né? Para ter justiça.
E aí eu posso entrar no conceito de justiça aqui, posso falar sobre o conceito de justiça, mas eu falo em outro vídeo sobre o conceito de justiça. E aí, qual que foi o efeito dessas duas formas de política, aqui da ONU e a política católica? Qual que foi o efeito econômico na sociedade? Foi um desvio das pessoas enteógenas para somente consumirem álcool, né? E aí, como as plantas enteógenas são os medicamentos para a psique, né? Aí substituir esses medicamentos para a psique por pílulas nas empresas farmacêuticas, que hoje já se sabe que muitas dessas pílulas nem funcionam, além de trazerem efeitos negativos e serem viciantes, né? Hoje o número maior de vício é com relação ao consumo de drogas sintéticas legais. E aí trouxe diversos problemas psíquicos também, né? Porque as pessoas utilizavam plantas enteógenas para psique, e aí proibiram essas plantas enteógenas. Aí o que aconteceu? Se alastrou diversos problemas psíquicos na sociedade. E hoje em dia, porque muitas dessas pílulas não funcionam, as empresas farmacêuticas estão correndo, estudando as plantas enteógenas para tentar inventar remédios que substituam essas plantas, né? Então, praticamente o brasileiro é uma prostituta de empresas farmacêuticas, porque essas empresas têm uma forte ligação de financiamento com universidades e políticos, né? Isso é certo. Então aumentou o efeito econômico da proibição da cannabis e outras plantas enteógenas, foi o aumento no consumo do álcool, né? Baseado aqui na política católica de culto ao báculo. Foi o consumo das empresas farmacêuticas, né? Baseado no mito da substância pura. Como se a substância pura tivesse melhor efeito que o efeito entorage das plantas enteógenas, o que é uma mentira. Em alguns casos a substância pura funciona como medicamento, em outros casos, em diversos casos, é melhor utilizar o efeito entorage da planta enteógena. E o narcotráfico, né? O narcotráfico vendendo heroína, cocaína e o crack, né? Proibindo as plantas enteógenas, o que acabou se passando foram suas formas sintéticas viciantes, e essas formas sintéticas viciantes são vendidas por narcotraficantes, né? Então proibir as plantas enteógenas como a cannabis não é um combate ao tráfico, tá? Logo, o trabalho da polícia anti-cannabis é um trabalho para o consumo de drogas, né? Obviamente, a polícia correndo atrás da planta da cannabis e dos cultivadores de cannabis e pessoas enteógenas que consomem cannabis, eles estão transferindo um mercado por narcotráfico para as empresas, né, farmacêuticas e para o álcool. Então a polícia corrobora com a drogadição e com o alcoolismo no mundo, aqui no Brasil, né? E no mundo. Aqui no Brasil tem uma problemática que tem ainda o projeto ProErd, né? Que como a polícia acaba comparando plantas enteógenas com drogas sintéticas nas escolas e dando aula para as crianças nesse sentido, que é uma anti-ciência, tá? Porque não é a mesma coisa. O efeito entorage e o efeito comitiva das plantas enteógenas não tem relação com o efeito vicioso das drogas sintéticas. E lugar de escola é lugar de conhecimento, tá? Não é de ideologia. De ideologia anticientífica. Então isso já é errado o que a polícia está fazendo. E além disso, comparar a planta enteógena como a cannabis com drogas sintéticas como o crack e a cocaína serve como publicidade para o crack e para a cocaína. Se comparar, por exemplo, cannabis com o álcool também, serve como publicidade para o consumo do álcool. Então a polícia acaba fazendo publicidade nas escolas para o consumo de drogas sintéticas, tá? Isso é um problema muito sério, porque a cabeça da criança é que nem uma esponja, ela suga aquela informação, né? E aí às vezes ela não sabe peneirar aquilo para entender se é um conhecimento ou não. Então ela suga aquela informação e acaba destilando às vezes ódio para cima das pessoas enteógenas, né? No futuro ela não vai ser uma pessoa enteógena, alguma dessas crianças, outras vão ser. E essas que não vão ser pessoas enteógenas acabam julgando os outros como se os outros fossem drogados, né? Que é uma mentira, né?
É só comparar meu trabalho acadêmico com as universidades a nível mundial, tá? Aonde as universidades estão e aonde eu estou. E eu sou um consumidor do vamos dizer assim, tabaco jamaicano ou belesquete. E aí eu vi... Então a gente tem uma série de erros. A gente tem um erro aqui, né, do STF chamando cannabis de droga, dizendo que cannabis é errado consumir, colocando a culpabilidade do tráfico de drogas ao consumidor de cannabis, dizendo que o Estado combate o tráfico, quando na verdade o Estado, através da polícia, transfere as pessoas pro consumo de drogas sintéticas do tráfico de drogas, então não combate o tráfico. Quarto erro. Tem aqui parte, o quinto, questão da sociologia aqui, né? Achar que justiça significa matar pessoas, né? E não reconhecer a questão antropológica, histórica do consumo de plantas enteógenas, negar os dados acadêmicos. E tudo isso daqui acaba servindo como uma técnica de desvio de consumo, né? Então transfere o consumo normalmente para pessoas que políticos estão ligados, né? Acaba sendo um lucro pro político e para aquela pessoa que faz o serviço em vender a droga. Agora a pergunta é: por que é proibida a cannabis então? Então houveram diversos erros ali no julgamento do STF, né, com relação ao porte e plantio de cannabis. E no julgamento com relação ao plantio de cannabis para utilização religiosa, existem métricas para ponderar esse julgamento, né? Agora a principal delas é qual? Qual autoridade religiosa no mundo trouxe informações para falsear de forma científica o acesso ao metafísico? Acabou. Aí que tá o X da questão. Quem é autoridade sobre esse assunto?